Olá, eu sou a doutora Alessandra Gorgulho, neurocirurgiã e diretora da NeuroSapiens. E hoje eu quero discutir com vocês sobre uma doença bastante rara, que é a chamada malformação arteriovenosa. Elas são patologias que envolvem, então, a malformação de arteríolas e vênulas que se entremeiam num enovelado e que ficam dentro do parênquima do cérebro. Existe uma chance de que elas sangrem e geralmente quando elas sangram elas levam a algum sintoma neurológico. Qual sintoma? Vai depender de onde elas estão. Se elas estão no lobo frontal, no lobo occipital, no temporal, se elas estão no tronco cerebral, que é uma estrutura pequena e muito eloquente, né, muito ocupada. Então, essas malformações, elas sangram, geralmente elas não são um sangramento muito eloquente, que coloca a vida do paciente em risco, porque é um sangramento mais contido comparativo ao do aneurisma cerebral, mas obviamente depende do volume da malformação e de onde ela está localizada. Essas malformações podem ser muito pequenas ou elas podem ser grandes chegando até 6 centímetros, por exemplo. E obviamente o tratamento vai depender da localização dessa malformação, se ela está na superfície do cérebro, se ela está numa região mais central e mais profunda, e das dimensões, né, do volume dessa lesão. Elas são histologicamente benignas, porém elas podem estar num lugar onde um pequeno sangramento pode ter um efeito muito maligno para aquele paciente. Além de se apresentarem com sangramento, elas podem também funcionar como um foco para crises convulsivas. E o paciente pode se apresentar com epilepsia. Ou ele pode ter, por exemplo, uma dor de cabeça, que às vezes nem é relacionada à malformação em si. O tratamento, então, vai depender de caso a caso. Vai depender da idade do paciente, da saúde geral do paciente, dos riscos e dos benefícios, por exemplo, de se considerar uma cirurgia para ele, e a depender do nível da cirurgia que eu preciso executar. E isso vai ser regido, então, pela localização da malformação e pelo volume da malformação. Em alguns casos, a gente também pode oferecer um outro tratamento, que é a radiocirurgia. Então, a radiocirurgia significa focar a radiação para aquele ponto da malformação, e aí é um processo gradual que ao longo de alguns anos, geralmente 2 a 3 anos, essa radiação vai induzindo uma proliferação de colágeno e esses pequenos vasinhos vão se obliterando, eles vão fechando, aquela malformação coagula e assunto resolvido. Não há necessidade de se abrir a cabeça, não há necessidade da cirurgia. Obviamente existem aquelas malformações que são candidatas à cirurgia e devem ser tratadas com a técnica microcirúrgica, que aliás tem a vantagem de resolver de pronto, de imediato o problema do paciente. Você vai lá com microscópio, com neuronavegação, com monitorização de uma forma extremamente segura para remover de dentro do cérebro essa lesão. E existem casos onde a cirurgia carrega um risco mais acentuado e importante, que então a gente trata com a radiocirurgia. Então, existem algumas lesões que são candidatas à cirurgia, existem algumas lesões que são candidatas à radiocirurgia, e existem aquelas que podem ser tratadas por ambas as técnicas. E às vezes é uma malformação tão complexa que ela precisa ser tratada também com a combinação de uma terceira via, que é a embolização. Então, se existe a presença de aneurismas dentro da malformação, a gente também precisa embolizar, seja antes de operar, seja antes de tratar com radiocirurgia. Dessa forma, acho que fica claro que são lesões extremamente complexas e variáveis, que precisam da avaliação do especialista caso a caso, para indicar qual é a melhor forma de tratamento ou qual é a melhor forma de associar tratamentos para, de uma maneira mais segura possível, controlar essas lesões e impedir que elas causem danos ao paciente.